Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui com o programa Saindo da Depressão. Pastor Marcos está aqui, bom dia. Bom dia, Bispo. Nós temos falado aqui no programa, Marcos, sobre a depressão, que com certeza é um dos problemas mais graves da atualidade. E vem crescendo cada vez mais. Além de ser um problema grave, vem aumentando, vem atingindo cada vez mais pessoas. Quando a gente fala de depressão, Marcos e aqueles que estão acompanhando o programa, nós estamos falando de um problema que atinge jovens e idosos. Pessoas mais simples, pobres e ricos também. Pessoas cultas, mas também analfabetos. Quer dizer, em todas as nações existem pessoas, culturas diferentes, existem pessoas com depressão. Então a gente vê esse problema aumentando e o que mais preocupa é que o depressivo, na grande maioria das vezes, tem pensamento suicida. Enquanto ele não tenta o suicídio e realmente não consegue se matar, a vida da pessoa morre, porque dos sinais evidentes da depressão é a falta de energia. Exatamente, são basicamente 800 mil pessoas que morrem. Olha só. Isso falando num todo no mundo, né? 800 mil pessoas que se suicidam, mas antes delas atentarem para a vida delas, elas já mataram já os seus sonhos, os seus projetos. Quer dizer, vem o desânimo, vem o pessimismo, a baixa autoestima. É um pacote de coisas que vem até a pessoa ter o diagnóstico da depressão, né? Mas nós estamos aqui para lhe mostrar que isso tem cura. Através de um tratamento que nós estamos realizando aos domingos às 4 da tarde. Eu vou lhe mostrar agora o caso da Albina. Eu conversei com a Albina, o Marcos conversou com a senhora Sônia. Essas duas senhoras sofreram de depressão, mas através desse tratamento que nós realizamos, elas ficaram curadas. Veja aí. Queria que a senhora contasse para as pessoas quais eram os problemas que a senhora trouxe quando aqui chegou. Pois os problemas era a minha filha, que era diabética, a mais velha. Depois a outra tinha problemas espirituais, que ouvia vozes, tinha medo de muitas coisas, queria morrer. Era muito perturbada mesmo muito. Muito nervosa. E eu ouvia vultos, também era muito nervosa, andava sempre em depressões, por causa dos problemas das minhas filhas e do meu marido, que era muito ciumento e causava muitos problemas, muitas injustiças. Então, daí os meus problemas. Como é que era a sua depressão? Os sintomas da depressão? A depressão era, puxava-me o cabelo, atirava-me para o chão, chorava, isolava-me. Pronto, era assim, era muito complicado. Era muito triste. Pronto, vivia aquele problema todo e era muito cismática, muito mesmo. Era? Muito Chegou a ser acompanhada pelo médico? Mas ele deu-me comprimidos, mas eu deixei de tomar porque não fazia nada, ou então punham-me sem ação e eu deixei de... Ao invés de melhorar, ainda piorava mais a situação, né? Nada, não resolvia. A senhora era muito negativa? Muito mesmo, muito. Via tudo pelo lado negativo. Que é muito comum dos deprimidos, né? Muito. Normalmente os deprimidos têm essa... a inclinação mais para o negativo ou totalmente para o negativo do que para o positivo. E a senhora também tinha problemas de saúde, além da depressão? Muitos problemas na coluna, nas pernas, na cabeça, tinha muitos O que era na coluna? Na coluna eu tinha que ser operada, mas não quis, porque os médicos diziam que eu poderia ficar numa cadeira de rodas. Mas então, o que sentia? Eram umas dores horríveis, porque eu estive acamada quase um mês e não mexia sequer. Eram umas dores horríveis e nada, nem cortisona, nada me tiravam as dores. Era horrível. E para ir à casa de banho eu ia de racho, como aos bichinhos. E o meu marido é que me levava a comida à cama. Era horrível, umas dores insuportáveis. Eu vomitava sem ter o que vomitar. Era umas dores insuportáveis, péssimo mesmo. E a cabeça também doía? A cabeça também, às vezes tinha crises que me queria isolar, não queria ouvir barulho nenhum, queria estar fechada, porque as dores eram tão fortes que eu não queria ouvir ninguém. Então, olha como que essa senhora chegou aqui na Igreja Universal. Depressão, nervosa, dores na coluna, essas dores de cabeça constante, ouvia barulhos em casa, os vultos passando, uma filha diabética e a outra filha também vendo vultos com problemas espirituais. Assim a senhora chegou aqui? Cheguei muito mal mesmo. As reuniões de domingo a senhora participou? Participei sempre, nunca faltava. Nem falto, nem nunca faltei, sim. Quem é a dona Albina hoje? Como é que está a sua vida? Hoje é uma Albina otimista, sim, com a certeza da vitória, nada me faz chorar, nada me tira o sono. Aquele espírito negativo acabou? Nada mesmo. E a depressão? A depressão também acabou. Só puxava os cabelos? Puxava mesmo, os meus cabelos. Chorava muito? Chorava muito mesmo.
Muito Hoje não? Mesmo. Hoje não choro. Muito difícil, só na presença de Deus, com a alegria da presença de Deus, mais nada. E a filha, as dores na coluna? Já passaram. As dores de cabeça? Também. A filha que tinha diabetes? Não, está curada. Curada? Curada. E a outra que tinha problemas espirituais? Está liberta. Não tem problema mais com as Não, filhas? é uma mulher de Deus. A depressão sumiu? Sumiu tudo. Então aqui na Igreja Universal você pode dizer que você resolveu todos os problemas que você trouxe. Mas todos eles, todos eles. Tá vendo só? Olha bem aqui para o rosto da Dona Albina. A alegria. Alegre, agora, não é? Positiva, alegre. Antigamente não tinha feliz. sorriso. Não tinha mesmo. Acabou Quando sorria, era uma coisa momentânea. Rápida. Uma coisa que não vinha de dentro. É. E hoje, dentro, o meu interior existe está... essa alegria, né? Existe. Como que era antes, Sônia? Pastor, eu era uma miúda muito triste, uma adolescente muito triste, queria me isolar completamente. A minha vontade era estar sempre fechada dentro de casa, no quarto. Aquilo que eu queria era não ver ninguém, não é? Porque eu tinha vergonha também de mim. Eu tinha... alguma coisa, se não acontecesse, se não ficasse como eu queria quando me estava a arranjar para sair, eu batia a mim mesma, eu puxava o meu cabelo, eu beliscava a minha cara. Eu era uma pessoa bastante agressiva, porque aquela tristeza dentro de mim fazia eu ser agressiva. O meu prazer era ver as minhas irmãs mais novas a chorar. Aí quando elas choravam, aí sim, eu tinha prazer em ver aquela situação. No entanto, eu fui crescendo, fui desenvolvendo, eu tinha raiva, eu tinha ódio. Eu cá fora, pastor, com as outras pessoas, eu era muito agradável. Mas aí em casa, a minha mãe dizia muitas das vezes que eu tinha o diabo no corpo, porque eu tirava a minha mãe de um tal ponto do sério. É assim, eu não digo muito do meu pai, porque eu tinha medo do meu pai. Agora a minha mãe e as minhas irmãs, não. Elas sofreram muito comigo, pastor. Eu muitas das vezes, quando saía de casa, porque algum amigo fazia anos ou assim, os meus pais ficavam todos contentes comigo, mas a minha vontade era, eu saía, mas a minha vontade era logo de entrar, porque lá está, pastor, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, um vazio, e como eu não gostava de mim, eu pensava que os outros também não gostavam de mim. E isso fazia eu isolar-me no meu mundo que ninguém me compreendia, aquela solidão, aquele vazio que eu não sabia como preencher. E lá está, eu preenchi aquele vazio fazendo essas coisas más. Se machucando, né? Sim. Se magoando a si mesmo. Sim. E também magoando as outras pessoas. Sim. Isso lhe dava prazer? Dava muito prazer, pastor. Nessa altura dava-me muito prazer. Aquilo naquela altura, a minha mãe, ela não sabia o que fazer comigo, porque eu só tinha, quando a minha mãe saía do sério, aí sim, pronto, já está no ponto. Quando as minhas irmãs choravam, aí sim, pronto, ok, estou bem agora. Porque, não sei, pastor, se calhar aquilo que eu queria, aquilo que eu sentia, eu queria que aquelas pessoas também sentissem. Então, lá está, eu era assim, se eu não estou bem, ou se alguém me faz alguém, vais sofrer ainda mais. Vingativa mesmo. Muito vingativa. Muita raiva, pastor, que eu tinha dentro de mim. Ódio mesmo, ódio. Eu vou dizer que aquelas pessoas que eu gostava, não é, que eu amava, eram as pessoas que eu mais magoava. E depois que passava tudo, depois que você havia magoado as outras pessoas, como é que você se sentia, hein? Depois, pastor, lá está, naquele período todo eu me sentia bem, mas aí vinha aquela consciência, eu não devia ter feito aquilo. São tão pequenas, vinha aquele remorso, não é? Porque, não vou dizer arrependimento porque eu voltava a fazer, mas vinha aquele remorso, aquele prazer de querer fazer novamente. E isto não foi 1, 2 dias, não foi vários meses, isto ainda foi alguns anos. Quer dizer, você começou a sofrer desde novinha. Sim. E foi arrastando isso, foi arrastando. Foi arrastando isso até conhecer a igreja. Uhum. Quanto tempo faz que você está na igreja, Sônia? Pastor, 25 anos. Uhum. 25 anos que eu conheço o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus e posso dizer que foi um trabalho, uma porta abençoada, pastor, porque assim, eu na altura, eu era nova, eu nunca, como é que eu posso dizer, eu nunca tive aquele passo para me matar.
Mas muitas vezes eu estava na rua e eu dizia, se aquele carro passasse por mim e me matasse, era ótimo. Eu tinha muitos pensamentos de morte. De morte, de faca, se aquela faca caísse aqui, em mim, a minha vontade de morrer era constante, porque, não presto. Eu se morrer, ninguém vai sentir a minha falta. Era isso que estava em mim, pastor. Quer dizer, sofrimentos, tristezas, né? Quer dizer, você chegou assim na Igreja Universal. Cheguei. Quer dizer, a Igreja Universal, muitas pessoas dizem que lá a gente rouba, né? Que na Igreja Universal a gente rouba. Roubamos mesmo. Sim, roubam mesmo. Roubam a depressão, roubam a tristeza, roubam tudo. É pena que muitas das vezes isso não é passado lá fora, não é? Porque se fosse passado lá fora, as pessoas tinham uma ideia completamente diferente do que é o trabalho da IURDA. Sônia, como é que está a tua vida hoje? Descreve. Como que está o seu interior, sua família? Como que está num todo hoje, hein? Pastor, completamente diferente. Eu amo a minha família, pastor. O meu prazer é ver eles bem. Aquilo que eles precisam, eis-me aqui. Eu estou aqui para aquilo que eles precisarem. Eu não tenho mais aquela necessidade de me bater a mim mesmo. Eu olho ao espelho e eu gosto daquilo que vejo. Não tenho vontade de ficar isolada dentro de casa. Eu gosto de conviver com as pessoas. Eu não tenho mais ódio, eu não tenho mais raiva. Eu não sou mais essa pessoa vingativa, não sou mesmo. Tudo mudou, tenho paz, eu agora sou alegre. Pastor, não há palavras para descrever aquilo que eu recebi aqui dentro. Aqueles sinais da depressão que você tinha, acabou? Acabou, pastor. Não, acabou por completo, pastor. Chegou a tomar medicação, Sônia? A única medicação, pastor, que eu tomei foi uns calmantes quando era novinha, mas como a minha mãe na altura, ela via que aquilo dava só para dormir, um efeito diferente, a minha mãe diz, não, a partir de hoje não vais tomar mais isso. E outra coisa, pastor, também na altura eu tive ansiedade e ataques de pânico. Aí a médica também receitou o Vicodin para eu tomar, mas aí eu também não aceitei ficar dependente dessa medicação. Acabou tudo, né? Tudo. Não tenho ansiedade, não tenho pânico, não tenho nada, pastor. Você já percebeu que nós sempre estamos aqui no programa falando que depressão tem cura, mas nós mostramos testemunhos? Nós não estamos falando por falar, Marcos. Nós trazemos pessoas sempre aqui no programa que tinham depressão e os sintomas que as pessoas falam, a gente percebe que o nível de depressão dessas pessoas já era alto, já era, em alguns casos, até crônico, mas esse tratamento que nós realizamos às 4 da tarde no domingo tem sido a porta de saída para a depressão dessas pessoas. Então você pode encontrar também, assim como a Sônia encontrou e a Albina encontrou. Você pode encontrar também. Tem saída. Tem saída. Não é verdade? O tratamento é 3 minutos sem internação e o mais forte de tudo, a pessoa não precisa pagar nada. Nada. E sem medicamento também. As pessoas já foram em tantos lugares, em Bruxos, já consultaram tantos médicos, psiquiatras, internações. É 3 minutos apenas e nós damos a garantia do tratamento. Já pensou você ficar livre em pouco tempo dessa depressão que vem tirando a sua paz, o seu sono, o seu sossego, já há anos e anos e anos na sua vida? Pois bem, nós temos na linha a senhora Áurea. Eu queria que você conversasse com ela para a gente saber o que aconteceu com ela. Senhora Áurea, bom dia. Bom dia, pastor. Senhora Áurea, a senhora também foi uma das vítimas da depressão, né? Sim, pastor, derivada a uma situação que se ocorreu quando eu tinha 11 anos. Eu, com 11 anos, comecei a ouvir vozes e comecei a trabalhar com 11 anos para ajudar os meus pais, e com 11 anos comecei a ouvir vozes. E essas vozes levaram-me a pôr as minhas mãos numa máquina. Na altura, eu com 11 anos não tinha direito a trabalhar numa máquina, mas aquelas vozes que eu ouvi levaram-me a pôr as mãos numa máquina, onde eu amputei os dedos. E então isso, a partir dos 11 anos, a minha vida foi um inferno. Quer dizer, senhora Áurea, para quem está do outro lado entender, essas vozes sugeriram para a senhora colocar a mão dentro de uma máquina, é isso? Sim, pastor. E a senhora teve a sua mão, seus dedos prejudicados, foi isso? Eu tenho os dedos amputados. Amputados? E daí então começou a depressão, aos 11 anos? Aí começou porque a depressão vem de onde? De traumas, não é?
A depressão não aparece num dia assim que a pessoa está feliz, está bem. Não, a pessoa vem já há muitos anos, ou alguns problemas de alguns anos, que foram criando uma depressão em mim. Porquê? Porque a depressão veio-me trazer frustração, veio-me trazer problemas psicológicos na minha cabeça, porque eu fui sempre uma rapariga muito sofrida, derivada daquele trauma. Então aquilo provocou em mim provocava-me dores de cabeça constantes, uma pessoa muito alterada, uma pessoa descontrolada. Eu era uma pessoa que até me levava a ter um caráter, mau, porque tinha mau feitio. Então tudo isso foi derivado àquela situação. Agora, senhora Áurea, a gente tem falado com pessoas aqui no programa e, na maioria das vezes, a madrugada, as noites, para elas são terríveis. Qual era o pior momento para a senhora, de dia ou à noite, hein? Olha, pastor, o meu era de dia e de noite, mas era assim, eu de noite dormia em sobressalto. De dia conseguia trabalhar, mas quando viesse para casa, a minha vida pelo caminho era um caos. Eu tinha que ir sempre com os olhos fechados, porque eu não conseguia ver a luz do dia. Era terrível. Isso durou quanto tempo, essa depressão, essa vida, pastor, senhora? Eu tive o acidente com 11 anos de idade. Conheci a Igreja Universal com 38. Então já se vê os anos que eu sofri, porque depois foi a minha adolescência, não é? Porque foi a minha adolescência com depressão derivada daquela situação, porque tudo é uma frustração. A depressão é uma frustração, porque a pessoa não se sente bem nem com ela, nem com ninguém. Então eu trouxe-me problemas na vida sentimental, depois no casamento, onde essa depressão me levou a 3 suicídios, e depois foi a continuação até termos graças eu dou à Igreja Universal de ter comunicação, não tinha como hoje, há 25 anos eu não tinha a comunicação como hoje, mas tinha a rádio, e através da rádio eu ouvia falar, mas eu não acreditava que eu teria cura. Por isso nós fomos a bruxos, a videntes, centros espíritas. Mas desculpa lhe interromper, dona. Se a senhora não acreditava, por que ia? Pois, é assim, eu não acreditava porque eu nunca tinha lá entrado. A senhora, no fundo, não acreditava que na Igreja Universal ficaria curada, era isso? Claro. Mas quando lhe falaram do bruxo, daquela pessoa, da outra... Eu ia logo, pastor. Pedia dinheiro para ir. Mas lá você acreditava que poderia ficar boa, por isso ia. Eu ali acreditava, só que quando chegava a casa, Sr. Bispo, eu vinha pior do que aquilo que eu entrava. Eu estou fazendo essa pergunta, dona Áurea, porque nós estamos diariamente, a senhora falou muito bem, hein, Marcos, a comunicação que a gente tem utilizado para informar as pessoas que existe cura é grande. Hoje a gente tem programas em várias rádios, a gente está aqui na televisão, a gente tem nas redes sociais, a gente tem jornal, a gente tem folheto, a gente tem grupos ativos na rua evangelizando e falando que tem cura. Mas quando as pessoas ouvem falar Igreja Universal do Reino de Deus, elas logo ficam com o pé atrás, elas não querem acreditar. E aí está o caso da dona Áurea, que é mais um caso que prova as pessoas que buscam ajuda em vários lugares e não conseguem encontrar, até piora. É isso. Isso tem sido o prato do dia aqui na Igreja Universal. As pessoas buscam de um jeito, buscam de outro, fazem isso, fazem tudo. Só não querem vir na Igreja Universal. Aí esgotou o recurso, tudo. É a última porta, né? Aí, quer dizer, depois você faz de tudo. Foi assim com a senhora, não foi, dona Áurea? Sr. Bispo, há 25 anos... Não era a Igreja Universal, era a Igreja dos Brasileiros. Era assim que chamava? Era assim que se falava. E então, eu dizia ao meu marido, nós ouvíamos na altura, era a Rádio Placar, e nós ouvíamos, e eu dizia assim, tu pensas que alguma vez vou para lá? Estás maluco, tu não pensas que eu vou. Tanto que quem foi a primeira vez foi o meu marido. Porquê? Porque ele estava a entrar também em problemas comigo, porque ia acabar por entrar também numa depressão, se fosse preciso, derivada da situação do nosso viver. Ô, dona Áurea, vamos encurtar. A senhora, então, veio na Igreja Universal. Sim. Depois de muito relutar, resistir, veio. Pagou alguma coisa na Igreja Universal?
Não, senhor bispo, não Foi paguei. bem recebida na Igreja Universal? Ninguém me foi ao bolso, porque eu também na altura não tinha dinheiro, porque eu tinha gastado tudo umas bruxas. Pois é. Onde eu recorria. Pois e é. E é assim, bispo, chamavam para eu ir a essas casas, eu ia logo. Para ir para a igreja, eu não ia. Mas quando veio, alcançou a cura? Alcancei, senhor bispo. Na altura, eu entrei na Igreja Universal, além da depressão, com tentações de suicídio. O meu casamento era um caos, se pode dizer que era um caos, tanto que a minha sogra foi para a igreja derivada da minha transformação, senhor bispo. Tamanha mudança que aconteceu. E era uma pessoa de muita idade, que foi criada na Igreja Católica, era muito religiosa, e ela disse ao meu marido, eu vou porque eu vejo transformação na tua mulher. Então vamos lá ver. Você já não tem mais a depressão? Sim, uma vez eu entrei num centro espírita, que cheguei a casa, a minha sogra disse assim para o meu filho, para o meu marido, lembra-me como se fosse hoje, rapaz, tu nunca mais leves lá a tua mulher, porque ela vem pior do que ao que entra. Tá vendo? No centro espírita. No centro espírita. Quando entrei na Igreja Universal, a minha vida se transformou, senhor bispo. Hoje está curado da depressão. Não foi de um dia para o outro, não foi de um dia para o outro, não foi no instalar de dedos, mas foi no ensinamento, na minha perseverança e na certeza que eu ali ganhei através da palavra, através do ensinamento, que eu ia mudar e que ia ser transformada. Porque não foi só Dona a Áurea, cura desculpa lhe da saúde. interromper, Dona Áurea, desculpa lhe interromper. A gente tem mais pessoas para participar. Hoje a senhora está curada? Totalmente, senhor bispo. Hoje você dorme bem? Hoje não você tenho às vezes vive bem tempo para dormir tanto. Vive bem com o seu marido? Quando olha para a mão, não tem nenhum trauma mais, não? Não, senhor. Não, pastor. Nada, graças Valeu a a Deus. pena ter vindo na Igreja Universal? Valeu muito, porque senão eu já não estava. A senhora agora frequenta a Igreja Universal de Vila Nova de Gaia, não é isso? Sim. Então domingo a senhora vai estar junto com o pastor Marcos aqui em Vila Nova de Gaia, certo? Eu estou sempre, domingo, quarta-feira, sexta-feira, é as reuniões principais que eu preciso, Tá que nós certo. precisamos, Tá certo. esses dias. Ô, Dona Áurea, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nada, senhor. Um grande abraço, um bom dia para você, um abraço ao esposo, tá? Bom, não tem muito mais o que falar em cima do que ela disse, mas a grande verdade é essa. Falou em Igreja Universal, parece que a gente está falando no pior coisa que existe na face da Terra. Mas é aqui que as pessoas estão encontrando a cura, é aqui que as pessoas estão vencendo seus problemas. E olha para mim, é aqui que você também vai vencer os seus problemas, eu garanto isso para você. É um desafio que nós fazemos aqui. Se não acontecer nada, você não volta mais. Porque a sua depressão, e eu não digo só a depressão, os problemas que você vem enfrentando de uma forma geral, só vem fazendo você perder. A sua vida é só andando para trás, andando para trás, andando para trás. Você já perdeu dinheiro nos bruxos, já perdeu dinheiro nos tratamentos, você já perdeu a vontade de viver, você já tentou se matar, você já não tem força para nada, ânimo para nada. Então vir aqui na Igreja Universal, você não tem nada a perder, porque você já perdeu tudo. Então é esse o desafio. Eu duvido que você saia daqui domingo e fique do mesmo jeito. Duvido. Eu digo isso com todas as forças. Duvido que você saia do mesmo jeito. Na mesma noite você vai dormir bem. Você vai sair daqui com paz, com força, com energia. Eu garanto isso para você. Se você vier com essa fé, se você vier com esse espírito, se é verdade o que a Dona Áurea falou agora e o que eles estão falando, então eu quero ver na minha vida. Aqui em Vila Nova de Gaia, o Marcos faz domingo, 4 da tarde, esse tratamento. Exatamente, na Rua do Agüero, número 151. O mesmo Deus que mudou a vida da senhora Áurea, hoje ela desfruta de uma vida transformada, abençoada. E um detalhe, o depressivo sofre e o marido sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, os netos sofrem. Se você está sofrendo por ver um familiar seu, pode trazer ele. Caso ele não queira, separa uma roupa dele, uma garrafa com água, escreva o nome dele, pode trazer. Já a partir das 3 horas da tarde, eu estarei atendendo você e eu garanto que você vai sair daqui livre. Eu estarei no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, é ali próximo do quartel militar da Constituição. Tá bom? Eu estaria aguardando por você. Eu vou falar com outra pessoa no telefone já, mas eu quero que você acompanhe mais testemunhos de pessoas que alcançaram a cura da depressão. Eu era depressiva, eu sofria de depressão com complexos de inferioridade, eu não tinha
não tinha visão assim de como seria o meu futuro. Eu vivia um inferno dentro de casa, sempre com brigas, nunca conseguia entender com a minha mãe. Na escola também não conseguiria tirar positivas nos testes. Eu vivia um inferno. Por essa depressão eu pensei em suicídio, eu tentei me automutilar várias vezes. Comecei a adquirir também manias de me morder os dedos, de me arranhar também. Tentar expressar o vazio que eu carregava dentro de mim. Conheci a Yurde através da minha mãe. A minha mãe estava a passar por problemas financeiros e através de um dia ela veio e entrou na igreja. E por ela, né, a minha mãe começou a participar dessas correntes de oração e ela também acabou por me trazer. Foi assim que eu cheguei aqui. Hoje eu estou liberta, já não sofro mais com complexos de inferioridade. Hoje eu restabeleci os meus sonhos, tenho visão do que é que eu vou fazer no futuro. Sou totalmente transformada, já não carrego mais a depressão, já não carrego dentro de mim o vazio. Hoje sou realizada e completa, sim. A Yurde deu-me paz diante daquela confusão toda, diante daquilo tudo que eu passei. Hoje eu realmente sei o que é paz. Ora, a Margarida era uma miúda, uma mulher bem rebelde, bem tramada, com doenças, não levava troco para casa porque ela era jeitosa mesmo para a briga. Era uma pessoa complicada. O pior momento da minha vida foi quando tive uma depressão profunda, que eu tive que ir à cama e tive que pedir a uma colega para cuidar da minha filha, porque eu não fui capaz. Porque a depressão levou-me mesmo a ter que ficar de cama. Eu conheci a Yurde realmente quando me fizeram um convite para eu vir, só que eu ignorei. Mas com a doença eu não tinha nada a perder, então eu fui aí e a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, comecei-me a libertar e com o tempo, quando eu dei por mim, eu estava curada. Nunca mais tomei um comprimido, já era comprimidos, não existe, por isso, uma pessoa nova. Se não fosse a Yurde, possivelmente a esta hora ainda estaria doente, né? Com a depressão a arrastar. A Yurde tirou uma depressão, realmente a Yurde transformou-me. Foi com a Yurde que eu sou uma nova pessoa, aprendi tudo de novo. Eu volto a dizer a você, nós estamos falando que tem uma porta para você sair da depressão e realmente tem, e nós estamos mostrando aqui os resultados. Essa porta é o tratamento que nós realizamos domingo às 4 da tarde, aqui no Porto e em Vila Nova de Gaia. Nós estamos empenhados nesse tratamento porque tem sido um mal que tem destruído muitas vidas e muitas famílias. O Marcos falou na intervenção anterior e muito bem colocado, porque o depressivo sofre e sofre todos que estão ligados àquele depressivo. E a vida dele para. É o laço familiar, né? Não tem jeito. Aí fica o sofrimento familiar. Não fica, esse laço se transforma num sofrimento familiar. É um desespero para todos. Então, é uma oportunidade de você reunir a família e unirem as forças e vir. Eu vou conversar com a Conceição, que está aqui comigo na linha. Bom dia, Conceição. Bom dia. Como vai a senhora? Tudo bem? Bem, graças a Deus. A senhora teve depressão? Muita. Quantos anos? Ora bem, eu tive 3 anos. 3 anos. Quais eram os sintomas? Eu queria estar fechada, não queria estar... não queria ouvir ninguém, só chorava. Não dava atenção nenhuma às minhas filhas. Muito mal mesmo. Sua vida parou? Sim. Quais eram os pensamentos que você tinha enquanto tinha depressão? Não gostava de mim, que não valia a pena estar nesta vida. Muitos pensamentos mesmo negativos. Tomava medicamentos? Muitos, 5 por dia. Resolvia? Ajudava em alguma coisa? Nunca. Tentativa ou pensamento de suicídio, teve? Suicídio? Pensamento sim, tentativa não. Mas pensava? É sempre aquele pensamento. Pedia e até pedia a Deus para me levar. Olha, Conceição, foi bom você falar isso, e eu tenho falado isso aqui no programa com o Marcos, porque as pessoas têm fé para pedir a Deus para levar ela, mas não tem fé para pedir a Deus para levar a doença dela. Como o caso da Mônica, verdade, pediu para Deus colocar um cancro nela para ela morrer logo. A gente vai começar a conversar com uma senhora que vai passar no programa hoje, que ela pediu isso, hoje à noite.
ela pediu para Deus colocar um cancro nela, mas para trocar. Coloca-me um cancro e tira essa depressão. A senhora também fez algo semelhante. A senhora pediu a Deus, me leva, mas não tinha fé para falar, meu Deus, leva essa depressão. Não tinha. Não. E é isso que as pessoas têm recebido na Igreja Universal, é essa fé. Quer dizer, durante 3 anos a senhora foi acompanhada pelos médicos, a senhora tomou a medicação, a senhora fez o que tinha que fazer e a sua vida não saía do que estava. Como é que a senhora conheceu a Igreja Universal? Seu Bispo, eu já conheci a igreja, só que passado muitos anos, eu depois afastei-me, passado muitos anos, fui evangelizada pela esposa de um pastor e nesse dia nunca mais deixei, sempre, nunca mais deixei a presença de Jesus. É? A senhora, quando chegou a primeira vez, já teve algum sinal logo no primeiro dia? Foi um sábado, no domingo fui à reunião das 7h30 e já saí outra. E já queria era viver. Toda feliz. E pagou alguma coisa na Igreja Universal? Eu não, seu Bispo. Zero? Eu não, nada, nada. Então você pode afirmar que depressão tem cura? Tem cura, sim. Insônia, pensamento de suicídio, isolamento, essa perda do gosto pela vida, tudo isso desapareceu? Tudo. Agora tá quero viver. Dona Conceição, agradeço muito a sua participação aqui no programa. Um grande abraço para você, tá? Obrigado, bom dia. Deus abençoe, um bom dia. A Dona Conceição que tem estado conosco lá no Porto, né? E tem participado das reuniões com a gente. Agora você veja, ô Marcos, eu tenho certeza que tem muitas pessoas agora que estão acompanhando o nosso programa que já frequentaram a igreja. Por exemplo, aqui em Gaia, lá quando era na Rua da Rasa ainda. No Mariani ainda. E quanta gente que frequentava lá e não frequenta mais. Lá no Porto, que frequentaram o Cedo Feita, frequentaram o Vale Formoso, que deixou de frequentar. E nós queremos estender um convite especial a você, porque eu tenho certeza absoluta que você não está melhor do que naquela época que você frequentava. Talvez a depressão surgiu na sua vida logo agora que você deixou de frequentar a Igreja Universal. Então, nesse próximo domingo, às 9h30 da manhã, em todo o mundo nós vamos fazer o domingo do reencontro. Porque é isso que você precisa, reencontrar com Deus e se reencontrar. Porque quando você tem um encontro com Deus, você encontra razão na sua vida, razão de viver. Se você se afasta dele, você perde a razão. Completa o sentido da vida. Então, no domingo, 9h30 da manhã, eu faço esse convite para você estar com a gente. Eu e o Marcos, nós estamos aqui no norte. O Marcos está em Vila Nova de Gaia. A gente vai mostrar as imagens aí em Vila Nova de Gaia. Fica na Rua do Agüero. Número 151, é na Rua do Centro de Emprego, aqui em Vila Nova de Gaia. E um detalhe, ninguém vai querer saber do teu passado, ninguém vai querer saber de absolutamente nada. Se o próprio Senhor Jesus estivesse aqui, ele ia fazer o mesmo. Ele ia dar um abraço em você, não é? É isso mesmo. Ele ia dar um abraço em você, olha, seja bem-vindo. A alegria dele seria em ver você voltando para a casa do Pai. E próximo do Pai, essa pessoa está próximo da alegria, da felicidade, do bem-estar. Ou seja, ela consegue ter a visão de Deus até para colocar a vida dela em ordem. Você quer isso? Você aceita isso? Eu estarei te aguardando no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, nessa igreja que você está vendo aí na imagem. Egas Muniz, número 485. É ali esquina com a Rua de Serpa Pinto, próximo do quartel militar da Constituição. Você é o nosso convidado. Você vai chegar domingo, 9h30 da manhã, como esses 2 casos que nós vamos colocar agora, de pessoas que um dia se afastaram, mas voltaram. E quando voltaram, vamos ver como elas foram recebidas e o que aconteceu. Qual o seu nome? Marina. Marina, como é que era a sua vida antes de chegar na Igreja Universal? Antes de chegar à Igreja Universal, eu era uma jovem frustrada, muito agressiva, triste principalmente. Eu era triste o dia todo, eu chorava todas as noites, eu não conseguia dormir à noite, não houve uma única noite que eu conseguisse dormir ou de luz apagada ou sozinha, tinha que dormir sempre luz acesa ou acompanhada, não conseguia estar em casa sozinha, porque eu sentia-me observada na rua, eu via vultos, eu era completamente perturbada.
além de ser agressiva em casa, eu era capaz de partir coisas, bater com as portas, pronto, completamente frustrada, triste, revoltada, nada para mim dava certo. Seu pior momento, Marina, lá fora, da sua vida, como é que foi? Foi quando precisamente eu não conseguia ter descanso, porque eu não conseguia dormir e eu não conseguia ver nada desenvolver na minha vida. Em casa era só discussões, porque eu não me dava bem com ninguém. Esse foi o pior momento da minha vida. Chegou aqui através do que, Marina? Foi um convite de uma senhora que convidou a minha mãe e minha irmã e eu vim com elas. Nesse estado você chegou assim, com problemas espirituais, enfim, sintomas de que tinha alguém lhe acompanhando, sem poder ter sossego sozinha, com medo do escuro. Assim a Marina chegou. Passou a usar a fé, Marina, começou a mudar? Sim, a primeira coisa que mudou em mim foi que eu tinha muitos pensamentos suicidas, porque como eu não via nada a desenvolver, eu só pensava nisso, nunca cheguei a tentar, mas pensava 24 horas sobre isso. Para mim era a única solução. Então eu aqui vi uma solução e foi a primeira coisa que mudou em mim, foi isso. A seguir eu consegui finalmente dormir, porque eu era capaz de estar acordada até às 5 da manhã sem conseguir dormir. Só quando via o sol a raiar é que eu conseguia dormir, porque tinha luz, porque senão eu não conseguia. Eu não tinha luz na minha vida, por isso eu era uma jovem perturbada. Isso foi o primeiro sinal que eu vi na minha vida. Depois as coisas foram mudando. Em casa as coisas foram mais equilibradas, nós começámos a receber direção, eu comecei a ter objetivos na escola, a desenvolver e pronto, a vida foi mudando. E até que houve um equilíbrio, nós ficámos estáveis, em casa não houve mais brigas, eu tinha paz, era feliz, tinha objetivos e pronto, depois a minha vida foi mudando. Quer dizer, sua vida mudou, mas no decorrer do tempo houve uma escolha sua e com isso fez você se afastar, você me contava. Marina, como é que foi essa experiência sua de ter se afastado? Sim, eu depois fiz uma má escolha, que fez com que eu começasse a ser orgulhosa. Essa escolha é o quê? Sentimental. Você decidiu namorar e com isso, com essa atitude de namorar, você então veio a se afastar por conta disso? Sim, eu fiz uma má escolha na minha vida sentimental, correu mal, eu sabia que estava a correr mal, mas eu não quis dar o braço a torcer, então eu tornei-me orgulhosa. Para além disso, eu sentia-me perseguida, digamos assim, tipo fofocas e assim, e isso fez com que eu ficasse revoltada com as pessoas e decidi me afastar. Depois que eu me afastei, tudo piorou. Não deu certo o relacionamento, eu voltei a ser uma jovem agressiva, frustrada, voltei a não ter paz, a minha alegria era uma alegria falsa, de aparência, e pronto, e fiquei assim durante um tempo. O que fez você reconhecer, Marina, e voltar novamente, estar de novo, como você creio eu, voltou, enfim, viu o resultado? O que te motivou a tomar a decisão de voltar? Porque foi assim, todo o tempo, antes de eu me afastar fisicamente da igreja, eu tinha-me afastado dentro de mim. Eu vinha, mas era como se não viesse. Mas em todo o tempo que essa aliança foi quebrada, todos os dias a minha consciência acusava. Dizia para eu voltar a ser o que era, para fazer o que eu fazia, para voltar a me entregar. E eu, como era orgulhosa, não fazia. Quando eu me afastei, essa acusação ainda foi pior, porque eu tinha consciência do que era certo, eu tinha consciência do que eu tinha que fazer e que eu estava a ir para o caminho errado. Então, todos os dias eu sentia-me acusada. E houve um dia que eu disse, não, para mim chega. Para mim chega porque eu sei da verdade e eu estou a fazer uma coisa contrária àquilo que eu acredito. E foi aí que eu decidi voltar. E aí, as consequências do seu retorno, Marina, hoje, como é que está? Foi muito difícil retornar, porque tive que quebrar o meu orgulho, tive que perder a vergonha, porque a verdade é que eu me senti envergonhada, tive que reconhecer os meus erros, mas foi muito bom, porque eu recebi a alegria que eu tinha perdido. A paz que eu tinha perdido eu voltei a receber. Isso é maior que qualquer outra coisa. Por isso, foi uma mais-valia para mim, foi recuperar um tesouro que eu perdi. O Espírito Santo também, com certeza você voltou a tê-lo novamente, que é a consequência da paz, do que você tem hoje feliz, hoje realizada? Sim, hoje sou feliz, sou realizada, estou a conseguir
passo a passo a crescer, a conquistar os meus objetivos e principalmente tenho autoconfiança, estou bem com Deus e isso me faz não me ir abaixo, nem muito menos ligar para as coisas que estão à minha volta, só a minha comunhão com Deus. Qual é o nome do senhor? Raul. Seu Raul, como é que era a vida do senhor antes de chegar na IURD, na Igreja Universal? A minha vida era uma vida vazia, com problemas familiares. Tinha 2 irmãs que estavam metidas na droga e era um mau ambiente em termos de família, não é? Depois também era o vazio, procurava nas noites um preenchimento e a partir daí, quer dizer, andava sempre à procura em religiões, em sítios de espiritismo, cartomantes, essas coisas todas, e nunca havia nada acontecer na minha vida. Agora, seu Raul, quando o senhor chegou na Igreja Universal, o senhor veio através de quem? Alguém convidou? Através das minhas irmãs mesmo. Essas mesmas minhas irmãs que estavam na droga foram as primeiras a encontrar a igreja. Depois eu comecei a ver a mudança, a transformação delas, e então também tive o desejo de conhecer. No entanto, a minha mãe entrou e foi-me arrastando. E quando eu cheguei à igreja, então aí eu comecei a achar tudo muito estranho, porque era uma maneira diferente de orar, era uma maneira diferente de falar de Deus, e isso sim foi-me despertando aquele bichinho dentro de mim, não é? Então, a partir daí, eu comecei a vir às reuniões e comecei a ver a minha vida a mudar. Comecei a ver a minha vida a se transformar, na verdade. Aquele vazio já não existia mais, aqueles problemas familiares começaram a ficar resolvidos e a gente disse, bem, aqui existe algo diferente. E então foi isso que me levou e motivou a estar na igreja. Qual foi, assim, o real motivo que o levou a se afastar? O real motivo que me levou a afastar foi talvez o desânimo. E eu comecei lentamente, porque as coisas não acontecem de um momento para o outro. As pessoas vão ficando frias dentro delas, vão ficando desiludidas, começam a olhar para os outros, começam a olhar para os erros dos outros, começam a olhar para as pregações de outras maneiras. E então às vezes isso aí leva a pessoa a querer achar-se que ela já sabe muito e então que aquilo não é correto. Simplesmente há uma coisa que eu sempre ouvi quando cheguei à igreja e depois não pus em prática, que foi se está escrito na Bíblia, façam, se não está escrito na Bíblia, não façam. E então isso aí eu esqueci-me desse pormenor. E aos poucos o tempo foi o meu maior inimigo. Porque o tempo ele foi andando e então eu fui-me afastando. O trabalho começou-me a encher, cada dia que eu passava eu tinha menos tempo e isso aí levou-me a quê? A um afastamento da igreja. Levou-me aos poucos e poucos, foi um dia, depois foi 2, depois foi 3, até que chegou uma hora que eu já estava completamente afastado da igreja. Seu Raul, qual assim, como que é a vida de uma pessoa afastada de Deus, que se afasta? Como é que foi? A minha vida, para eu reconhecer que tinha abandonado, foi muito difícil. Então, naquele tempo, eu achava que toda a gente era errada e que eu que estava certo. Só que depois, o que aconteceu? Aconteceu que a cada dia a minha vida piorava. Comecei, no início em que eu me afastei, conquistei, depois aquilo tudo conquistei, perdi em dobro. Então fui perdendo e sempre a resistir em voltar, sempre a resistir, até que cheguei a uma hora em que eu já não tinha mais nada. Era a minha esposa a dizer que se queria divorciar, era a minha filha doente, era eu completamente perdido, sorria para as pessoas, mas no fundo eu não tinha sorriso nenhum. E vivia dessas aparências, não é? Vivia de aparência, encontrava muita gente, não, está tudo bem, para mim estava sempre tudo bem. Deus, eu tenho Deus. Eu dizia sempre que tinha Deus, mas a minha vida destruída. Como é que o senhor voltou, em breves palavras? Eu voltei por um convite de um pastor que chegou de outro país, que me conhecia, e esse pastor então chamou-me e disse que só me queria dar um abraço. E eu peguei e disse, pronto, ok, tudo bem, um abraço. Esse abraço foi para mim o importante, porque nunca mais larguei depois, a partir daí. Como é que está hoje a vida do seu Raul? Recebeu o Espírito Santo? Como é que está hoje? Hoje é uma vida totalmente diferente. Hoje uma pessoa tem paz, a pessoa tem força para vencer. Hoje
é como a Bíblia diz, a glória da segunda casa, não é? Será maior do que a primeira. Eu creio nisso e cada dia que passa a gente está a ver isso. Podem vir os problemas. Eu vejo no problema uma oportunidade. Por isso, cada problema que vier, eu já sei que vem a benção a seguir. E só o preenchimento de ter o Espírito Santo, a pessoa ter paz, a pessoa ter alegria dentro de nós, acho que isso aí é o maior valor de todos. Se você voltar nesse domingo, e eu acredito que você vai voltar, você vai ser muito bem recebido e você vai ter esse reencontro com Deus. Você vai reencontrar também o sentido da vida, a razão da vida, porque Deus é isso, a presença de Deus é isso. Traz o sentido da vida. Sua mente vai se abrir, seu espírito vai mudar e com certeza você vai ver resultados positivos. Então, às 9h30 da manhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus aqui em Portugal e no mundo. Se você me acompanha aí de Lisboa, o Bispo Domingos, o Pastor José, o Pastor Alain, está aí uma equipe de fé preparada aguardando por você em Lisboa. Você que me acompanha em Lisboa, nós temos o Templo Maior na rua Doutor José Espírito Santo, como você vê aí nas imagens. Você tem um amplo estacionamento também para poder participar desse domingo do reencontro, tá bom? Aqui no norte nós temos várias igrejas, nós temos em São João da Madeira, Aveiro, nós temos em Rio Tinto, nós temos em Ovários, Moris, nós temos em Matosinhos, Ariosa, Famalicão, não dá para falar todos, mas você pode ligar para o número que aparece aqui na televisão e falar, perguntar qual é a igreja mais perto da sua casa, você pode desabafar, pedir ajuda em oração. Nós temos agora um pastor, uma esposa do pastor, pronto para lhe ouvir e lhe ajudar. Vamos agora orar? Vamos falar com Deus? Para que esse dia de hoje lhe corra bem, para que esse dia de hoje você consiga alcançar os seus objetivos. É momento de oração, então vamos falar com Deus. Meu Deus, nós estamos dando início a mais um dia e com certeza, e também a mais uma semana, com certeza essas pessoas têm aquela esperança de que as coisas sejam diferentes. Mas somente com a manifestação do Teu poder é que as coisas podem ser diferentes, meu Pai. E é por isso que nós invocamos a Ti. O Senhor diz claramente, invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei. É isso que essas pessoas querem, ficar livre da depressão, ficar livre da tristeza, ficar livre da angústia, ficar livre de todos esses males. Meu Deus, derrama o Teu poder sobre essa água, consagra, coloca nela, meu Deus, as virtudes do Teu poder, para que essa gente seja livre da tristeza, da angústia, da acusação, seja livre agora desse peso, seja livre do desânimo, das dores no corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa água seja o remédio para curar a alma e o corpo de todos que estão conosco em oração. É isso que nós determinamos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, você diga amém e graças a Deus. Vamos juntos agora beber dessa água. Beba com fé. Olha, meu amigo, respire fundo e olhe para frente. Você vai ver que esse dia de hoje as coisas vão lhe correr bem, vão lhe correr melhor. Já vai ser um sinal de Deus para você. E essa semana, com certeza. Falando em hoje, a igreja já está aberta. Se você quiser ainda hoje procurar a gente, nós estaremos à sua disposição. Aqui no Porto, em Vila Nova de Gaia, ou na Igreja Universal mais perto de si. Uma coisa que não pode acontecer é o seguinte, as pessoas estão vendo os testemunhos. Nós chegamos aqui mostrando resultados. Se ela fica em casa, de braços cruzados, ou dando desculpa porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo para fazer, eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Esperando acontecer, não é? Acontecer. Não, você tem que fazer acontecer. É isso aí. Se você fizer a sua parte, der um passo em direção a Deus, Deus vai dar. Não é um passo em direção à sua vida, não. Ele vai vir e só está esperando você fazer isso. Oh, meu Deus, estou aqui, me ajuda. Me tira dessa situação. Faça isso. Você vai ver
o que Ele vai fazer na sua vida, tá bom? Nós estamos terminando o programa. Deus abençoe sua vida, abençoe essa semana, esse dia de hoje. Um grande abraço. Marcos, um bom dia, obrigado. Até a próxima.